é folclore. Romantismo é o lover. Reputation é o realismo. Tá super. Pera, Ai, tá Leandro, vai gravando? dormir. E é Vai assim dormir. calma. que o Leandro decora o Ai, meu texto Deus. literário. Desculpa, gente. Eu não vou falar mais nada. Não vou falar mais da aula inteira. É um fanático de Taylor, gente. Pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo certo? Oi. Tudo buenas. Bom dia. Bom dia, espero que vocês Boa estejam noite. bem. Boa noite. Agora é o momento em que vocês saem dos mares da literatura para se banhar na terra e na prática da redação. E também é letras, né, redação. Então, vamos que vamos. Eu vou primeiro apresentar umas coisinhas antes de iniciarmos a nossa dinâmica de aula. Primeiramente, só contextualizar o que a gente estava vendo até então. Vocês estão vendo? Nossa, não, Lê, o que é isso? Nossa, meu Deus do céu, nunca vou te perdoar depois dessa. Então, recapitulando o que a gente estava vendo nas outras aulas, a gente está vendo nesse semestre a estrutura de redação. E até agora a gente já viu questão de planejamento de texto e estamos na introdução. Na aula passada a gente viu contextualização, com uma dinâmica muito interessante. Não sei se contextualizaram. No final, um pouco mais rápido, eu falei alguns tipos e aprofundei um pouco em relação a como se contextualizar e também passei um exercício, que alguns de vocês me retornaram e fiquei muito feliz. Para praticar mesmo, caso tivessem alguma dificuldade, ou quisessem só treinar a contextualização. E essa é a última aula que eu vou ter com vocês sobre a tese. E é uma das aulas mais importantes do ano. E vamos, então, para a nossa dinâmica. Eu queria perguntar para vocês. Eu vou apresentar a pergunta no slide, e depois eu vou tirar para todo mundo poder se ver. Mas a pergunta é que eu queria saber de vocês: qual a diferença entre ter uma opinião e reproduzir uma opinião? Tá, então eu vou... Nossa, eu vi inteiro. Ter uma opinião é diferente de ter uma opinião e de reproduzir uma opinião. Produzir no sentido de repetir uma opinião. Repetir, tá. Ter uma opinião é você construir, pelas suas palavras, o que você entendeu sobre os dois argumentos que você está sugerindo. Ter uma opinião, ter uma tese, ter algo declarado. Eu acho muito legal uma coisa que me veio na cabeça agora, é que para mim a tese, ela precisa ser discutida, alguém precisa opinar contra. Então, sempre numa tese, alguém pode opinar contra aquilo, não pode ficar tão impositivo ao ponto de ser algo que todo mundo vai concordar. Então, alguém precisa necessariamente discordar. Então, ter uma opinião é necessariamente fazer com que ter pessoas que conseguem discordar de você. Então, é algo muito fundamentado seu. E reproduzir algo é basicamente você passar adiante aquilo que foi dado a você. É como se fosse, não foi extraído daquilo. Não sei sobre isso. Não sei se o me está prestando atenção, mas... Não, prestei, peguei. Agora é a vez da Ayuri. Eu não sei se vai ser meio burro o que eu vou dizer, mas eu ia te perguntar na real, assim, tipo, quando você tem uma opinião, você não necessariamente você passa ela. E reproduzir, tipo, quando você passa? Ou é só quando, tipo, você ter a opinião, tipo, você tem essa opinião e você forma ela em uma tese e reproduzir é você passar aquilo que você aprendeu? Não sei se ficou confuso. Eu que estou te perguntando isso, o que você acha? Você me disse. É que pra mim, tipo, reproduzir é passar, não necessariamente aquilo que possa ser a sua opinião. Por exemplo, tipo, às vezes você pode passar uma opinião. Não, uma opinião, como que eu vou explicar isso? Não o que eu realmente acho daquilo, mas algo meio em cima do muro, sabe? Pra não tomar um partido. Entende? Boa. Desculpa, você vai continuar? E ter, tipo, eu acho que é você ter a sua própria opinião e você não necessariamente precisa passar ela pra frente. Porque depende muito do que você tá no momento que você tá, né? Se você tá dividindo, você tá fazendo um TCC, por exemplo, você pode apresentar os seus pontos, mas você não necessariamente, você não tem, na real, que, tipo, falar
qual é a sua opinião sobre aquilo. Você tem que fazer um trabalho científico, né? Então você não tem que falar o que você acha sobre aquele assunto. Você tem que fazer uma pesquisa e buscar opiniões sobre aquele assunto. Interessante. Gostei da sua contribuição, gostei da contribuição do Leandro também. Maria Eduarda Lima mandou no chat. Acho que tem a ver com aquela coisa de minoridade do Kant. Você reproduzir uma opinião é só se apoiar no que o outro disse e não buscar você mesmo o conhecimento. Interessante. O Alisson mandou o contrário. Ele falou: ter uma opinião baseia-se na percepção própria sem comprovação inicial do método científico. Reproduzir exige de modo emergente uma fundamentação com bases científicas e empíricas sobre determinado assunto, de modo a pleitear o convívio social. Isso aqui é uma opinião. Aí ficou meio metalinguístico do próprio texto. Luana, sua vez. Eu ia falar basicamente o que a Yuni falou, que, tipo, mas eu ia falar que você ter uma opinião, não necessariamente você. Tipo, é um negócio que você sente sobre determinado assunto. É o que você pensa. É tipo um negócio pessoal. Agora, você reproduzir uma opinião, ela não necessariamente precisa ser sua. Você pode estar reproduzindo o que outra pessoa falou. É o que eu penso, sei lá. Leandro, já chegaremos na tese. Calma. Não é a vez da minha. Então, eu queria dar um exemplo, porque o Michel sabe, eu perturbo ele toda vez, ele e a Hermes, por causa de tese, por causa de introdução. E aí, eu vi um exemplo, eu queria muito compartilhar, que sabe aquele meme que tá o cara do bem-estar explicando e o doutor, tipo, olhando torto para ele? Porque o cara, ele tava explicando de um jeito que fazia sentido para ele, era a opinião dele. Mas você passar essa opinião adiante, não pode ser de uma forma bagunçada. Tipo, igual a tese, você tem que ter uma estrutura para que faça sentido para outra pessoa. E, tipo, era nisso que eu tava pecando muito. Fazia sentido para mim, era a minha opinião que estava dentro da minha cabeça, mas na hora de expressar não ficava isso, não tinha isso muito claro para outra pessoa que não estava dentro da minha cabeça lendo, por exemplo. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Você ter a opinião é algo que está concreto dentro da sua cabeça, e você reproduzir ela é você pegar argumentos para poder sustentar essa opinião depois. Boa, interessante. Então aqui a Yuni tinha falado da abordagem do TCC, de embasamento científico. A Mi e o Lê falaram de tese, já associaram com redação, mas ainda não vamos ser precoces, mas gostei da comparação de vocês. Lê, pode falar. É porque eu tentei falar da tese relacionando com opinião, só que, tipo, faz sentido também ser opinião, porque você ter algo para discordar, alguém ter algo para discordar seu, já significa que você já tem um argumento que você já se sustenta, você já consegue, você mesmo reproduziu, você mesmo extraiu aquilo. Eu não sei, mas eu acho legal isso daí. Eu achei muito. Quando eu vi isso, minha cabeça explodiu muito do que significa ser uma tese. Então eu vou falar para todo mundo. Pode ir, Lê. Letícia, desculpa. A única coisa que eu ia falar é que, tipo assim, não adianta você ter uma opinião, tipo, pra você, sabe? Tipo, ter você, sei lá, na sua cabeça tá formulado de um jeitinho. É igual a mãe falou, sabe? Você ter algo na sua cabeça, na minha cabeça tá isso. E, tipo, você não saber passar adiante, sabe? Você não saber reproduzir essa ideia, que aí, tipo, você vai falar, é que nem eu tô falando agora, sabe? Tô falando um monte de coisa que não tem nada a ver, sendo que na minha cabeça tava muito melhor formulado, entendeu? Então é sobre isso. Eu aí sou assim. Eu até olha, quando Não, eu pensar isso na minha cabeça, não era assim. não tenho, eu sei que é complicado falar na frente de um monte de gente poluinte, mas não tenham vergonha aqui, não é um espaço de julgamentos. Estamos aqui para saber a opinião de vocês, inclusive. Esse é o motivo dessa pergunta também. A Lumiar mandou: para mim, a diferença é quando uma pessoa procura ver a fundo o assunto, os prós e os contras, não levando em consideração a sua moral em relação. Já só dizer o que os outros dizem vem de um comportamento de massa. Interessante. A Ana Vitória tinha falado: ver uma opinião é algo pessoal formado de acordo com a tua realidade e as informações que tem. O Duda falou: mas o conceito de opinião do Alisson como ponto de vista, e opinião como um pensamento sem embasamento. Maria Eduarda, por favor.
Eduardo, você está com a mão levantada? Se quiser falar, fica à vontade, qual pessoa. Se quiser, depois você fala aí, acho que talvez tenha sua mão levantada. Não, não tá. Eu não estou conseguindo ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir? Não. Oi, gente, tá dando pra me ouvir? Deu para ouvir. Deu para ouvir, só. Tá bom. O que eu queria comentar só é que eu acho que tem muito a ver com o que falaram aí sobre TCC e tal. Quando você vai fazer um TCC, uma monografia, qualquer coisa do tipo, você não vai necessariamente dar sua opinião ali, vai falar assim, eu acho que acontece por isso e por isso. Não, você olha para o que outras pessoas disseram antes e a partir daquilo você baseia uma argumentação. Então, eu acho que talvez uma opinião não seja necessariamente você tirar a coisa da sua cachola sem nada com nada, é você ter um mínimo de baseamento ali, até porque muito provavelmente alguém pensou aquilo antes de você pensar, então não tem como ser uma coisa totalmente sua. Enfim, acho que é isso. Boa. Fala aí, Sabrina. Bom, tá dando para me ouvir? Tá. Eu tive uma interpretação um pouco diferente. Eu pensei que, assim, você ter uma opinião é você pensar sobre um assunto, refletir sobre ele de modo crítico e com senso crítico. E você reproduzir uma opinião seria você incorporar a opinião de terceiros sem senso crítico e só ir falando para os outros o que achou. Interessantíssimo. Primeiro eu queria falar, eu adorei as contribuições de vocês. Temos Team TCC, temos Team Tese, e agora a Sabrina falou também, o pessoal, todo mundo contribui de maneiras muito interessantes em relação a ter opinião, reproduzir opinião. E a Sabrina falou uma coisa muito interessante agora, ela falou uma palavra que eu gostei bastante, que é senso crítico. Vou apresentar agora uma coisa, um slide de retomada. Então, eu acabei de perguntar para vocês qual que é a diferença entre ter uma opinião e reproduzir uma opinião. Ai, peraí, tem que... Tá indo o slide? Então, na minha visão também, contribuindo para a discussão, o que eu acho também? Qual que é a diferença entre ter uma opinião e reproduzir uma opinião? Tem tudo a ver com o que a Sabrina falou, que é senso crítico. E o que é senso crítico? Sem querer, tipo, né? Não fazendo um passo a passo e simplificando, você ter senso crítico é assim, mas como eu vejo a relação com o senso crítico? Muita gente falou. Primeira coisa que você pode fazer, você vai ler e aprender informações externas, então você vai ver coisas, você vai ver opiniões, notícias, às vezes fatos e dados também, você vai aprender essas informações externas, é a parte mais importante. Então, você viu, leu e aprendeu questões que vieram de fora. E aí, você analisa essas informações de acordo com as suas convicções e experiências, mas você fundamenta essa análise em dados, estudos, fatos, correntes e autores. Então, você pegou uma coisa externa, você internalizou e você refletiu. Você não só, na minha opinião, repetiu aquilo que foi feito. Você desenvolveu algo. E, a partir disso, você decidiu formar uma opinião própria e tomar um posicionamento. Isso é muito importante. Mas aí que eu já ia fazer a relação. Basicamente, o que isso tem a ver com redação? Nas redações de vocês, ou nas propostas e tal, vocês veem textos, certo? Tem textos, vocês têm dados, vocês têm tirinhas, né? E elas aparecem das mais variadas formas. E também tem a proposta, que tem o comando da proposta lá, que tem um tema para você refletir. E essa informação é externa. Então, a coletânea e a proposta, elas fazem parte do que eu consideraria ler e aprender informações externas, opiniões, notícias, fatos, dados. E aí, depois que você leu e aprendeu essas informações, você, a partir do que você tem, você vê, sei lá, Big Brother, WandaVision, vocês leem Machado de Assis agora com o Doug, e leem outros textos também, e também tem aí um dado interessante, que também apareceu no outro slide, que é o repertório pessoal de vocês. E o repertório pessoal de vocês está dentro do que eu consideraria a questão de analisar as informações que estão na coletânea, por exemplo, e internamente você fundamentar essa análise em dados, estudos, fatos, correntes, autores,
Isso inclui questões próprias que você tem, tipo, questões culturais, você assiste alguma coisa, você lê alguma coisa, e também um dado que você tenha visto. E vocês perceberem que eu coloquei o mesmo dado do que estava na coletânea. Por quê? Porque muitas vezes, a depender do vestibular, até você pode, e em alguns até deve, ter um diálogo entre o seu repertório pessoal e a coletânea. Um desses vestibulares é a Unesp, que é o modelo que a gente está fazendo. Na Unesp, já a gente vai falar bastante de critérios, essas coisas, mas eles gostam muito que você tenha a apreensão dos conteúdos da coletânea com conteúdos próprios, com o seu repertório. Então, você toma algo que está na coletânea e você compara com o seu repertório, você adiciona algo em cima, nunca repetindo, nunca só copiando por copiar, sem citar nada, sem colocar entre aspas, porque aí é plágio, aí é complicado, aí é zero. Então, a gente viu a questão do ler e aprender questões externas, informações externas na redação, texto e coletânea. Você analisa e fundamenta essa análise em dados, estudos, fatos, correntes e repertório cultural próprio. E aí, por fim, você vai formar uma opinião própria e tomar um posicionamento. E o que é formar uma opinião própria e tomar um posicionamento na redação? É a tese, que é justamente o tema da nossa aula. E a tese é exatamente o que eu posso dizer de a concretização dessa opinião própria, dessa análise que você fez, baseado em várias coisas. Você aprendeu tudo que estava na coletânea, você pensou e você formulou a sua tese, que é o seu posicionamento. É o que você vai defender na sua redação de uma maneira muito enxuta. E essa tese, importante é falar que existem 2 momentos dela na redação. Primeiro momento, vocês lembram daquela dinâmica que a gente fez também, do planejamento, de jogar as ideias? E em uma das fases do planejamento, você seleciona, filtra algumas informações e a partir disso você cria a sua tese. Então, é uma coisa muito importante. Na sua redação, a tese é a primeira coisa que você vai pensar, antes mesmo de começar a escrever ela. Isso é muito importante, gente. Toda a sua redação vai girar em torno da sua tese, vai ser o principal, porque a tese é o seu posicionamento, é o grosso do que você vai defender. Tudo depende em cima da tese. E você vai definir essa tese já no planejamento, muito antes de começar essa redação. Mas, na estrutura da redação, a tese, ela se encontra depois da contextualização. Então, a gente viu contextualização na aula passada, que está dentro da introdução, e esse é um exemplo de uma redação que eu já li em aulas anteriores, da Camila, Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil, que já mostrei bastante. Mas você tem a primeira parte, a contextualização dela, que ela falou daquilo do Martin Scorsese, falou do Netflix, falou da questão de filmes alternativos, e no final ela colocou a tese dela. Então, na estrutura, a gente vai voltar para essa redação logo mais, mas na estrutura, a tese está em segundo lugar, ela vem depois da contextualização. Então, o que é importante definir? Onde que a tese está em primeiro? Na elaboração do seu texto, porque todo o seu texto vai estar fundamentado na sua tese. Então, na hora do planejamento, a primeira coisa que você faz, lógico, você leu a proposta, refletiu sobre os temas, você define a sua tese. Só que na hora de você escrever a sua redação, a tese fica é a segunda parte da introdução. Ela vem em segundo lugar, ela vem depois da contextualização. E por que é importante, na minha opinião, deixar a tese já na introdução? Porque você já deixa muito claro para quem está lendo a sua redação o que você vai defender, qual que é o seu posicionamento. A contextualização serviu para você puxar o assunto, para você resumir o assunto, para você trazer alguma coisa que contextualizou o assunto, e a tese é o seu posicionamento, é a fundamentação de tudo em torno de uma ideia. Isso é muito importante. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa parte. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Ô, Mi, eu queria te perguntar um negócio. Quando eu fazia redação, há uns tempos atrás, eu ainda faço, eu esqueci disso, mas há muito tempo atrás eu fazia, na introdução, eu basicamente era expositivo, eu só jogava a exposição como se fosse, tipo, por exemplo, só contextualizava, e aí na desenvolvimento é que realmente começava a tese.
Isso está certo de alguma forma, ou sempre eu preciso sempre colocar a tese na introdução? Isso varia. No material do ângulo, eu vi eles falando que, inclusive, tem gente que coloca a tese no desenvolvimento. Mas isso daqui é uma recomendação minha, sinceramente. É o que eu acho. Assim, não tenho como te dizer, apontar, falar que, putz, é obrigatório. Eu recomendo fortemente, uma indicação muito forte para você colocar lá na introdução, porque fica muito confuso para quem está lendo entender qual que é seu posicionamento no desenvolvimento. Fica confuso, porque você elaborou a introdução, você contextualizou e você não botou você não botou um posicionamento. Você só contextualizou. A sensação que passa para quem está lendo é que você está enrolando um pouco. E tipo, a redação, a estrutura dissertativa e argumentativa, o gênero dissertativo e argumentativo, pressupõe que você tenha um posicionamento firme, um posicionamento fixo. E já fica muito mais claro para quem está lendo se você coloca a sua tese, seu posicionamento, logo na introdução. Por isso que eu recomendo você colocar na introdução. Recomendo fortemente. É difícil dizer se é obrigatório, mas eu recomendo fortemente. A Lari também me falou. Acho que, eu não sei se a Lari também recomenda fortemente, mas ela tinha mandado no chat, né? Em relação à tese girar em torno da... O texto girar em torno da tese. Mas é uma recomendação forte, assim. É difícil dizer que putz, é obrigatório, senão você vai tirar 0, vai tirar menos. Mas, naturalmente, é a melhor coisa que você pode fazer, na minha opinião. Beleza. Eu entendi que você recomendou fortemente, então beleza. Não foi fraco, eu entendi. Fortemente. Tem uma coisa que é legal também na tese, é que, tipo, dependendo do jeito que você constrói ela, dá mais curiosidade pro leitor saber o que você vai defender. Então, isso é muito legal também. Além de você já dar aquele spoiler do que você vai falar, você ainda gera a curiosidade dele, falando assim, nossa, por que será que ele pensa isso, né? Vamos ver a fundamentação, como que ele vai defender isso. Eu já senti isso em vários textos. Senti curiosidade logo na introdução, porque essa é a principal função do texto, porque se o leitor não gosta do seu texto na introdução, vai ser muito difícil ele querer terminar. Exatamente, perfeito. E a introdução, às vezes, o pessoal bota menos importância, porque você fala, não, é só a introdução, eu vou deixar minha redação forte no desenvolvimento. Vocês lembram aquilo que a gente viu, que eu mostrei o trailer do Harry Potter, como se fosse a introdução? A introdução é um chamamento para o texto, é onde você vai introduzir os principais aspectos. Se você já mostra que a sua introdução está forte, já deixa tipo, muito claro para quem estiver lendo a sua redação, para quem estiver corrigindo ela, que para onde você está se direcionando, qual é o caminho que você está seguindo. Isso é muito bom, muito bom. Já mostra, já deixa, além de ser interessante para ter uma redação boa, já deixa o corretor curioso, já dá uma, putz, eu acho que vai ser bom, tipo, já cria uma expectativa boa da redação, e é bom. Vamos para a formulação da tese. Como formular a tese? Um passo a passo, assim, eu diria, que é interessante seguir. Primeira coisa, você lê o comando da proposta. O que é o comando da proposta? Quando você tem uma proposta de redação, lá no finalzinho da redação, você tem alguma afirmação, às vezes uma pergunta, e é o comando, que não, sei lá, os impactos da cultura do cancelamento na sociedade contemporânea. Esse é um comando. E leia o comando, leia a coletânea. Vocês perceberam que a gente está falando de redação, mas os 2 primeiros passos para você construir a questão mais importante da redação é ler. Então, vocês percebem que para você ser um bom redator, você tem que ser um bom leitor. Isso é muito importante. Um bom leitor com senso crítico, de saber analisar informações externas. Isso não só na redação, tá? Na vida. Isso é uma coisa que vocês levarem para a vida. A importância de vocês serem bons leitores, terem senso crítico quando vocês aprenderem informações externas. Fundamentar essas informações em dados, fatos, também na sua experiência pessoal, mas fundamentar em coisas concretas também, interessante. Mas então seja um bom redator antes de você ser um bom leitor. Calma, falei. Seja um bom leitor antes de ser um bom redator. E qual que é o terceiro passo? Refletir, né? Aquilo que eu falei, refletir internamente e adotar um posicionamento. Essa é a maneira que eu poderia simplificar para vocês de como formular uma tese. Agora eu vou mostrar para vocês exemplos de teses, como que elas foram formuladas e como elas se encaixam na introdução. Primeiro, já mostrei 500 vezes isso, talvez estejam de saco cheio de ver essa redação, mas eu vou mostrar a redação da Cami, que eu gostei. A tese dela, a proposta, né,
Enem 2019, e o comando da proposta é democratização do acesso ao cinema no Brasil. É uma afirmativa, é um comando afirmativo, então fala democratização do acesso ao cinema no Brasil. E a tese dela, a fundamentação, o posicionamento dela, que ela fez a partir da análise de textos, da apreensão interna, do repertório dela, foi isso, foi se posicionar contra meios populares e alternativos de cinema é ser contra a democratização do acesso ao cinema, tanto internacionalmente como nacionalmente. Essa foi a tese dela. Como que ela encaixou isso na introdução? Ela falou, recentemente, algumas personalidades respeitadas da indústria do cinema têm se posicionado contra a cultura mais popular deste eixo de entretenimento. Martin Scorsese, diretor conceituado, afirmou não gostar de filmes de super-heróis, e outros também se posicionaram contra a plataforma de streaming Netflix. Então, ela contextualizou por meio de paradigmas atuais, ela explicou algumas coisas atuais que estavam acontecendo, fez uma referência pop aí ao Martin Scorsese, falou do Netflix, e aí teve uma transição, eu chamaria de uma transição, da contextualização para a tese. Ela falou, esses alvos citados são alguns dos elementos mais importantes para que a população mais pobre possa ter acesso a esse tipo de cultura, quando os filmes mais respeitados pela elite, os indicados ao Oscar, só são transmitidos em poucos cinemas. Então, essa transição já tem um posicionamento. Ainda é a contextualização? É, mas já tem um posicionamento, já está direcionando para a tese. E aí ela termina assim, logo, se posicionar contra esse meio é ser contra também a democratização do acesso ao cinema, tanto internacionalmente como nacionalmente. Ela encaixou a tese depois da contextualização. E ela fez uma relação lógica por meio de conectivos. O conectivo que ela trouxe aqui é o logo, aquelas palavras que dão relações lógicas entre períodos que vêm antes, período é como se fosse aquela frase que dá até o ponto final. Isso é muito importante, a gente vai ter uma aula sobre conectivos, mas já dá essa indicação aqui. Usem conectivos depois do ponto final. Toda vez que você terminar um ponto final, seja no mesmo parágrafo, seja no começo de um parágrafo, use conectivos, fale, além disso, dessa forma, logo, isso já dá uma sensação clara para quem está lendo, quais são as relações lógicas que você está criando na sua redação. Ela conectou a contextualização dela com a tese a partir desse conectivo. Ela contextualizou, falou do Netflix, do Martin Scorsese, da questão dos meios alternativos de acesso ao cinema e como a população pobre é importante para eles terem acesso a isso, esses meios alternativos. Ela falou, logo, ou seja, por isso, dessa maneira, consequência, se posicionar contra esse meio é ser contra também a democratização do acesso ao cinema. Outra redação também, onde posso mostrar a formulação da tese. Proposta do Arcada 2019, pessoas em situação de rua. O comando é pessoas em situação de rua. E a Cami é ex-aluna, essa também é uma ex-aluna, que inclusive ela é da monitoria de redação, para vocês. Não vou dar spoiler de quem é, a não sei que ela deixe, se um dia ela deixar eu dou spoiler. Eu acho que ela não teria problema, mas como eu não falei, eu não vou dar spoiler. Mas ela coloca a seguinte tese. No Brasil, é alarmante a quantidade de pessoas em situação de rua. Além disso, a dependência de álcool e outras drogas culmina na dificuldade em manter atividades de trabalho e, consequentemente, ao não conseguirem um emprego, permanecem estagnados e sem perspectiva de uma mudança. Então, ela analisou o comando, analisou os textos, a coletânea, fundamentou em opiniões próprias também. A fundamentação da tese, por meio de dados e citações, muitas vezes vai se dar no desenvolvimento. Mas para você criar essa tese, precisa ter claro essa fundamentação interna, essa análise interna que vocês fazem. Ela fez como que ela encaixou na introdução. Ela começou citando a Constituição Federal de 88. Ela falou, Constituição Federal de 1988 expõe que a moradia é um direito social, deve ser garantido para toda a sociedade. Ela botou um conectivo. Todavia, ou seja, no entanto, no Brasil, é alarmante a quantidade de pessoas que não têm esse direito assegurado. E ela colocou outro conectivo. Além disso, a dependência de álcool e outras drogas culminam na dificuldade em manter atividades de trabalho e, consequentemente, ao não conseguir um emprego, permanecem estagnados e sem perspectiva de uma mudança. Então, essa foi a introdução dela. Contextualizou a Constituição de 88 e foi direto para o posicionamento. Teve uma transição, vocês perceberam, que é essa mudança de cores, teve uma transiçãozinha, já tem um certo posicionamento, e
Eu poderia até considerar que essa transição é a tese também. Ela fala, no Brasil é alarmante a quantidade de pessoas que não têm esse direito assegurado. Ela já coloca outras questões. Então, ela fez isso de tese. E aqui, eu ainda não vou falar em relação às dicas ainda, eu vou passar dicas depois. Mas é interessante que a sua tese, o que você abordar na sua tese, na sua introdução, seja retomado de alguma forma durante a sua redação, seja no desenvolvimento, seja na conclusão. Então, é importante deixar ela mais concisa possível. Eu vou só acabar de mostrar os exemplos que eu quero mostrar para vocês, e aí eu já passo para as dúvidas. Proposta FUVEST 2018. Esse comando é diferente. Vocês perceberam uma diferença? Devem existir limites para a arte. É uma pergunta, não é uma afirmação. É uma pergunta. Se na sua afirmação, a sua tese foi o desenvolvimento, foi a análise dela, para desenvolver alguma opinião em relação a ela, na pergunta não é diferente. Só que na pergunta, quando você tem um comando interrogativo, que é o que a gente chama, a sua tese vai ser justamente a resposta para esse comando. E eu dei exemplos de tese, aqui eu não dei exemplos de contextualização, mas só para ficar claro a questão do como formular uma tese a partir do comando. Devem existir limites para a arte? A sua tese pode muito bem ser, devem existir limites para a arte. Acho que... devem existir, esquece, eu errei aí na hora de escrever. Mas a tese pode ser, devem existir limites para a arte. Pode ser simplesmente isso. Você deixa ela bem simples e durante o seu desenvolvimento, você já coloca por que devem existir limites para a arte ou até quais são esses limites. Você deixa bem enxuto assim a sua tese. E você, a partir da contextualização, você arremataria na tese que a gente viu nos outros exemplos. Nessa mesma proposta, como é uma pergunta, ela pressupõe também outros tipos de resposta. Você pode falar, não devem existir limites para a arte. Também é possível. E no desenvolvimento você vai fundamentar essa redação. Um terceiro exemplo, que é o meu exemplo favorito. É um exemplo que não vale só para comandos interrogativos, mas para qualquer proposta mesmo. E é uma dica muito forte, assim. Se vê uma pergunta, você pode simplesmente pensar que a tese é a simples resposta dela. E pode ser. Mas também você pode pensar em algo diferente. Você pode ser criativo, você pode subverter o tema. Pensar em uma análise em cima desse tema que se deixa, tipo, quem estiver lendo chocado. Então, nessa redação da FUVEST, essa tese eu tirei de uma professora, que foi minha de redação, e deu esse exemplo, ela já foi corretora de redação. Ela falou que em uma determinada correção, que ela estava lendo da FUVEST 2018, do devem existir limites para a arte, uma aluna ou aluno falou o seguinte, como tese, ela falou, a arte já é limitada, pois o que é ou não é arte é determinado pela elite cultural e financeira do mundo artístico. Então, tipo, já tem aquele, tipo, uou, tipo, ela não falou, tipo, sim, não, ela falou, putz, já é limitado porque o mundo artístico é elitista, porque eles já definem o que é arte. Então, essa questão de subverter o tema, tipo, a pergunta, mas não só a pergunta, admite esse tipo de subverter o tema, seja criativo, faça uma análise crítica do tema, e a partir disso faça uma tese criativa, fuja do senso comum. Então, só para resumir aqui, trazer também algumas dicas, e depois eu passo para as perguntas, em um comando afirmativo, que é uma afirmação, ponto final, a tese é seu posicionamento, que dialoga com esse comando. Então, exemplo, a democratização, o comando, democratização do acesso ao cinema no Brasil. A tese foi se posicionar contra meios populares alternativos de cinema, é ser contra a democratização do acesso ao cinema, tanto internacionalmente quanto nacionalmente. Em um comando interrogativo, de pergunta, a tese é seu posicionamento em resposta a essa pergunta. Então, por exemplo, no comando da FUVEST, devem existir limites para a arte? Alguém falou, a arte já é limitada, pois o que é ou não é arte é determinado pela elite cultural e financeira do mundo artístico. E isso é importante, essa diferenciação, comando afirmativo, comando interrogativo. Só passar para algumas dicas, depois eu volto ao slide, facilitar a anotação de vocês, mas quais são as principais dicas que eu posso dar para vocês elaborarem uma tese? Ela precisa ser a base, ela não precisa ser, ela é a base da sua redação, é o que você vai defender, de preferência em uma frase ou período, ou seja, deixe ela o mais curta, precisa e concisa possível. Algo que defina o seu pensamento, uma coisa muito simples. Porque você vai precisar retomar isso no seu desenvolvimento. Sua redação vai precisar dialogar com a sua tese. Então, deixe ela simples para também não dificultar o seu trabalho. Você vai colocar 500 coisas na sua tese, deixar ela de 3 linhas, não faz sentido. Você vai se dificultar.
deixe ela o mais simples, concisa possível, e a partir disso, você desenvolve ela na sua redação, os porquês dela, entendeu? Não fique em cima do muro, isso é importante. Se tiver uma pergunta, às vezes tem a pergunta, é isso ou aquilo? Tem alguns vestibulares que cobram isso. Uma redação, ela pressupõe senso crítico, análise crítica. Você não pode ficar, mas pode ser isso, mas pode ser aquilo. Você tem que adotar um posicionamento e ser firme. Nem que você tente conciliar, você pode até analisar os dois lados da questão, mas você, no final, é importante que você adote uma preferência ou um posicionamento para deixar claro, não fica em cima do muro, vai mostrar que sua redação está insegura. Você tem que ser muito seguro, você tem que ser crítico, você tem que levantar a sua mão para dar uns socos na sua redação. Isso começa a partir da tese, que é a base da sua redação. E, por fim, é o meu favorito, é uma dica que eu acho muito importante. E essa é uma coisa que vocês vão trabalhar com o tempo, que é muito difícil, mas subverta o tema, sejam criativos, saiam do senso comum, criem teses e redações que vão ter análises críticas que vão deixar o seu corretor, mind blown, tipo, louco, tá ligado? E acho que é importante vocês dialogarem com os conhecimentos que vocês têm, de outras matérias também. Estavam falando de literatura é muito importante para a redação. Você pode, através da literatura, trazer perspectivas interessantes, trazer argumentos interessantes. Mas agora não é aula de argumentação, é aula da introdução da tese. E esse é um exercício que eu vou passar para vocês, para quem quiser aperfeiçoar a tese. É uma ficha que eu vou disponibilizar depois da aula para vocês fazerem. Quem quiser me manda. E basicamente é isso. Eu vou agora responder a dúvida de vocês, mas só para deixar claro. Um reforço teórico de leitura, essa questão da tese, as páginas 240, 250 a 253 da apostila 2, que são as aulas 11 e 12 de redação. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou responder as dúvidas de vocês. Deixa eu ver quem está na ordem. Mi, pode falar. Então, é porque eu estava falando que... Desculpa, você ia falar? Não. Pode falar. Tá. É porque você estava falando que a tese ela precisa ser o mais concisa possível. E aí você estava dando um exemplo que eu, particularmente, não consegui identificar. Tipo, se ela usou 2 períodos para falar sobre a tese, porque... Não sei, você sabe que eu tenho muita dificuldade com tese. Isso, essa mesmo. Eu não consegui identificar, sabe? Não entrou. Boa. Inclusive, interessante que você trouxe isso, porque, nesse caso, a tese dela não foi muito concisa, sendo bem sincero. A tese dela foi, todavia, no Brasil é alarmante a quantidade de pessoas que não têm esse direito assegurado. Por mim, isso, por si só, podia ser a tese. Essa questão que ela adicionou depois. Além disso, a dependência de álcool, outras drogas, com uma dificuldade em ter atividade de emprego, consequentemente não conseguir emprego, etc. Eu acho que, na minha opinião, deixar a tese mais concisa, você poderia simplesmente ter falado, no Brasil é alarmante a quantidade de pessoas que não têm esse direito assegurado. E aí, a partir do seu desenvolvimento, você explica por que isso acontece, por que é alarmante e por que tantas pessoas não têm direito à moradia no Brasil. E aí, no desenvolvimento, você traz essas coisas. Então, o que você aborda na tese, e na introdução de forma geral, é importante que se retome durante o texto. Por isso, não deixe muitas coisas. No caso, ela obrigatoriamente vai ter que retomar essa questão do álcool e da perspectiva de mudança. E ela acaba retomando mesmo. Mas, então, esse é um bom exemplo, essa dúvida que você teve, porque, de fato, ela poderia ter deixado mais curta a tese dela. Acho que é o Lê agora. Ficou tudo certo? Deixa eu te falar, essa parte da todavia no Brasil não é uma relação que ela está falando na contextualização para a tese dela? Então, eu também tive esse pensamento. Tipo, na minha opinião, pode ser até considerado uma tese, essa questão. No Brasil, é alarmante a quantidade de pessoas que não têm esse direito assegurado. Inclusive, ela poderia ter cortado essa outra parte, além disso, e só isso ter sido a tese dela. Eu acho que, além disso, seria meio que um rabinho para os argumentos. Mas, enfim, eu acho que não sei. Para mim, seria a tese, não sei, que estranho. Enfim, vamos lá. Eu não sei, Mi. O que você acha? O que você acha? Você considera isso uma tese? Não, além disso eu considero, mas eu acho que ela fala mais sobre o rabinho, sobre o rabinho para os argumentos, sabe? Eu não acho que o todavia no Brasil seria uma tese. Eu não acho, de verdade. Eu acho que é mais uma relação. Enfim, o que eu ia falar? Eu ia falar, eu não tenho perguntas, eu só ia falar das 2 perguntas que a Letícia e a Luana falaram aqui.
Primeiro a Letícia. Vamos lá. Posso falar a minha tese logo no começo da introdução? Tipo, jogar ela e trabalhar ao longo da introdução? Posso falar? Ah, tá. Duas coisas. Primeiro, isso que vocês falaram, eu acho importantíssimo que vocês trouxeram. O Brasil é alarmante de quantidade. Vocês não consideraram uma tese? Perfeito. Então, talvez seja interessante vocês desenvolverem, tipo, a pessoa nessa redação, desenvolver um pouquinho mais. Talvez tenha ficado um pouco confuso mesmo, então já serve de exemplo. Tentem deixar ela concisa e mais completa possível. Nesse caso, pessoas em situação de rua, então a sua tese tinha que dialogar com esse tema, fazer alguma coisa em relação a isso. Pessoas em situação de rua. Desculpa misturar tudo, mas o que acontece? Por que eu achei que ela não precisaria cortar essa última parte? Porque eu acho que não seria somente a tese dela, entendeu? Por isso que eu... Enfim, mas... É isso. Por isso que eu falei que, além disso... Mas eu concordo com você. Por exemplo, a minha tese, você sabe, é muito longa. Então, você falou concisa, realmente me pegou. Não, mas, por favor, discordem de mim. Senso crítico é isso. Eu não estou certo, necessariamente. Discordem de mim. E é importante isso. O que eu estou trazendo pode ser muito bem que isso não seja uma tese propriamente dita e mereça algum desenvolvimento um pouco maior. Mas... porque essa parte de dependência de álcool e outras drogas combinam na dificuldade de manter a atividade de trabalho. Então, com certeza, essa primeira parte seria na argumentação, a primeira argumentação. E, consequentemente, não consegue um emprego, permanece estagnado e sem pedir uma mudança, seria o segundo argumento. Sei lá, eu na minha cabeça faria isso, entendeu? Não, perfeito. Uma coisa... não, perfeito. Pode ser muito bem isso, mas justamente tem em mente de ser o mais conciso possível na tese. A Lei tinha perguntado, né, da questão... você pode jogar a tese logo no início da introdução. Olha, eu diria que não. Quase recomendação forte, novamente, porque sua tese... sua introdução, é interessante que ela comece com uma contextualização para quem estiver lendo saber do que se trata. Então, supondo que vai dar o texto para alguém ler, a primeira coisa que essa pessoa vai ver é a contextualização. Você vai estar falando do que trata o seu texto. Essa contextualização pode ser alguns tipos que a gente tinha falado, falar de paradigma, citar alguma coisa, mas contextualizar do que você está falando. E aí, a partir disso, você toma seu posicionamento. Por isso que eu recomendo que você não coloque já o posicionamento no começo da redação, porque senão fica muito confuso, sabe, do que você está falando. Às vezes é interessante você ter a contextualização, porque muitas vezes o seu posicionamento e a sua tese surgem por causa da contextualização. Inclusive, é interessante que você tenha esse link forte, você contextualizou, e a sua tese surgir a partir da contextualização. Tem um link muito forte com ela. Você deu um exemplo de alguma coisa, alguma citação, e a partir disso, você tomou um posicionamento, você fez a tese. E por isso que eu diria que é uma recomendação forte, muito forte. É difícil dizer se é necessariamente obrigatório, mas é uma recomendação forte. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu me ia... Ai, desculpa. Pode falar. Eu ia falar da Luana. A Luana também perguntou. Pode falar. Depois eu falo, né? Beleza, eu vou falar. Michel, eu não entendi onde está a tese dessa introdução, menino. A tese, tentar correr um pouquinho, só porque deu horário, mas a tese, é basicamente tudo que vem depois do amarelinho claro. Pessoas em situação de rua. Ela falou, no Brasil é alarmante a quantidade de pessoas que não têm esse direito assegurado. Ou seja, no Brasil é alarmante a quantidade de pessoas que não têm o direito tem esse direito assegurado. Então, essa basicamente eu localizaria como se fosse um dos aspectos principais, que é justamente, no Brasil, muitas pessoas estão em situação de rua, não têm o direito da Constituição assegurado. E ela vai lá e explica um pouco do porquê isso. Ela fala, além disso, a dependência de álcool e outras drogas combinam a dificuldade em atividade de trabalho, consequentemente, ao não conseguir um emprego, permanecem estagnados sem perspectiva de uma mudança. Então, a tese é justamente essa questão de as pessoas não têm o direito de moradia assegurado. O tema é pessoas em situação de rua. Essa é a tese dela. Pode ser algo muito simples mesmo. Pode ser algo falando, as pessoas não têm o direito à moradia assegurado, então as pessoas estão em situação de rua. E aí, a partir do desenvolvimento, ela vai explicar os porquês disso, dialogar, explicar algumas coisas, falar papel do Estado, e por aí vai. Gente, eu não quero tomar muito o horário da monitoria, eu recomendaria, se vocês quiserem, me chama no WhatsApp, a gente troca uma ideia sobre isso.
E só pra... Homem, deixa só a Yasmin falar, tadinha dela. Ai, não, claro, com certeza. Pode falar, Yas. Não tem problema. Eu posso chamar no WhatsApp? Pode. Não, fica tranquilo. Meu WhatsApp tá aberto pra... Tá bom, obrigada. É isso. Antes que os monitores me matem aí. Eu também anotei sua dúvida. Mas depois me chama... Eita, meu fone caiu. Depois me chama no WhatsApp e aí a gente conversa, tá? Agora, os monitores, por favor... Passa o bom. Eu vou sair do meu... Enche o saco do Michel no WhatsApp. Enche o saco do Michel. Enche o saco dele. Michel, deixa eu te pedir uma coisa. Entra no seu e-mail normal, por favor. Ele tá entrando, eu acho. Entra no e-mail normal, Michel. Ele não parou de gravar, gente. Toda vez isso. Para de gravar também, garoto. Agora é monitoria?